Nesse vídeo eu quero dar uma palavra para você que está enfrentando um problema sério no seu relacionamento. Sendo você homem ou mulher, mas isso é muito mais comum a mulheres. Talvez você se sinta menosprezada nessa relação, rejeitada, humilhada tantas vezes. Eu quero te dar uma palavra. Eu pensei numa parte da Bíblia muito interessante para a gente refletir, então fica comigo até o final desse vídeo. E quero pedir o seu like também, pedir a sua interação nesse conteúdo, seus comentários, que você compartilhe também com mais pessoas que precisem dessa palavra e te convidar a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Se você é uma pessoa que vem há anos, né, sentindo uma rejeição, uma humilhação no seu casamento, quem sabe você tem um marido, eu vou usar nesses termos, né, como uma esposa e um marido, mas isso pode também ser diferente, quem sabe é um marido que está se sentindo humilhado, rejeitado, né, numa relação. Mas esse tipo de relacionamento, né, homem, mulher, ou às vezes no trabalho, mas falando essa palavra eu penso mais numa relação mais próxima, porque é o que está descrito na Bíblia, um exemplo muito legal para a gente pensar. Você, quem sabe, está há anos assim, se sentindo sem voz, né? Sentindo que ninguém lhe vê a sua dor, sentindo que já não tem mais jeito, né? Sentindo essa humilhação, esse despedaçar da alma, né? Essa humilhação, essa rejeição. Eu quero te dizer que Deus nos enxerga. Isso mesmo, Deus enxerga cada situação na nossa vida. Deus não enxerga só quem está sofrendo, Deus enxerga tudo, Deus nos enxerga, Deus enxerga o ser humano. E não só o que está acontecendo, que a gente enxerga aos nossos olhos, mas Deus enxerga a intenção do coração de cada um, e Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é fiel. Vamos ver uma palavra muito interessante, uma história muito legal que eu encontrei no livro de 1 Samuel, a história de Davi e Abigail. Olha só que interessante o que a Bíblia descreve no capítulo 25 dessa mulher. Você já ouviu falar dessa história? Provavelmente você já ouviu falar da história de Davi, né? Mas Davi lá que lutou com o gigante, com o filisteu, matou. Essa história clássica aí, que até quem não acredita, né? Até quem não vai na igreja, quem não lê a Bíblia, já ouviu essa história sobre Davi. Mas Davi e Abigail, quem foi essa mulher? Olha o que a Bíblia descreve. Aqui fala assim, ó. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome da sua mulher era Abigail. Então, vem descrevendo que era uma pessoa de muitas posses, né? Fala até o nome dele e fala o nome da sua esposa. Olha o que descreve a esposa, ó. Que descreve como era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Mas olha o que acontece depois, dá pra gente ler todo o capítulo 25, né? Mas olha o que acontece no decorrer da história, o que acontece? Deus faz justiça com essa mulher. Essa mulher, ela vinha sofrendo com esse marido rude e mau, né? No final da história fala que ela fica viúva e no fim ela se casa com Davi, né? Você pode até ler no capítulo 25, é bem interessante essa história, e assim, resumindo, parece cruel, né? A gente pensa assim, ela ficou viúva, Deus matou ele. Não é isso. Mas assim, por mais que demore, Deus é justo. Por mais que demore, essa mulher inteligente, bonita, provavelmente passou anos sofrendo humilhação, se sentindo mal, rejeição, porque ela era casada com um homem rude e mau.
E Deus, no fim, fez justiça nessa situação, né? Por mais que tenha se passado muito tempo, ela em sofrimento, provavelmente, Deus fez justiça. Então a gente tem que pegar isso para nossa vida, não nesse sentido de desejar a morte de ninguém, não é isso. Isso aqui é só uma história, né, que a gente pode perceber o agir de Deus e que Deus está atento, sim, à vida de cada um. Deus está atento para mudar as situações, as circunstâncias, né, para fazer justiça. E essa mulher, uma coisa interessante que eu gosto de pensar, que essa mulher, a Bíblia não descreve quanto tempo, né? Eu acho que a Bíblia não descreve quanto tempo que ela passou com esse marido. Mas ela não fez com as próprias forças, né? Ela não forçou com as próprias forças uma situação. Claro que hoje em dia existem inúmeras situações que se a gente, por exemplo, a pessoa está sofrendo uma agressão física, não vai tolerar isso, né? Tem aí as leis, né? Tem o amparo, né, legal aí para a gente procurar o auxílio correto para isso. Na época, provavelmente não tinha, porque a mulher, ela não tinha todos esses direitos que hoje em dia a mulher tem, né? Mas mesmo assim a gente percebe assim, essa mulher, ela não fez com as próprias forças, com as próprias mãos a justiça dela, né? Talvez ela tenha aguentado ali, né, aquela humilhação, aquelas rejeições, e ela esperou o agir de Deus. Determinadas situações na nossa vida, quando não é um caso grave, assim, que a gente tem um amparo legal para tomar a iniciativa, para as situações mudarem, mas coisas assim, às vezes uma palavra rude, uma grosseria, né? Daqui a pouco, até se você é uma pessoa que depende da outra pessoa, né? Quem sabe até alguma palavra aí de humilhação que menospreze você, que faça você se sentir sem valor, né? Isso tudo Deus está vendo. Isso a gente não tem um amparo legal para isso, né? Para essas brigas domésticas, às vezes palavras que machucam mais do que um tapa na cara, não é mesmo? A gente não tem, mas Deus tem. Deus é justo, Deus é fiel, né? E a gente não precisa gastar nossa energia respondendo à altura, né? Porque tem palavras, se for uma pessoa como Nabal, que aqui a Bíblia descreve que ele era um homem rude e mau, a gente não consegue nem argumentar com esse tipo de pessoa, né? Imagina, se você tem um companheiro ou uma companheira que é uma pessoa rude e má, não existe o que você vai falar, não tem o que você vai falar para argumentar, para quebrar o coração dessa pessoa, para dizer, olha, o que você está falando é errado, é injusto, eu estou sofrendo, eu estou triste, não faz isso. Será que vai adiantar? Se é uma pessoa rude e má, será que vai adiantar você gastar seu latim, como se fala, gastar sua energia para buscar com as suas próprias forças uma justiça, para tentar quebrar esse coração de pedra? Então, nesses momentos, a gente precisa pegar o exemplo da Abigail. A gente precisa ter paciência, né? E perceber nessa história que Deus agiu na vida dela com justiça. E ter essa convicção que Deus vai agir na sua vida. Se você está me escutando e você precisa dessa palavra, Deus vai agir na sua vida com justiça. Não seja num casamento, ou seja num ambiente de trabalho, enfim, qualquer ambiente que você esteja sendo injustiçado, que você esteja em contato com pessoas rudes e más, Deus é fiel e justo. A gente pode ver pela história de Abigail, né? Então, leia depois na sua Bíblia a história dela. Eu vou deixar na descrição do vídeo o capítulo que tá essa história para você se inspirar com essa mulher. E também eu quero ler para nós, que eu tinha deixado separado aqui, deixa eu ver se eu acho. Em 1 Samuel também, no capítulo 2, o versículo 9, tem um trecho que tem muito a ver com o que a gente está conversando e que a gente pode se agarrar nessa palavra. Olha só que interessante.
Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Então, assim, são palavras fortes, né? E hoje em dia a gente pensa assim, ai, Deus é amor. Deus é amor, sim, né? A gente pensa assim, e às vezes até choca a gente quando a gente lê palavras assim, né? Que, os ímpios serão silenciados nas trevas, serão despedaçados. A gente se choca, até a gente que crê. A gente se choca, né? Porque é forte. Mas eu quero nos levar a uma reflexão do seguinte: Deus é amor, sim, mas Deus é justiça. E Deus não está alheio do que acontece no mundo. O que o homem semeia, o homem colherá, né? O que a gente semeia. Se a gente está semeando maldade, injustiça, palavras maldosas para as pessoas, humilhação, a gente mesmo vai colher isso, né? Não é a maldade de Deus lá e dizer eu vou destruir. Não, a gente está semeando destruição. Quem faz isso está já semeando a destruição. Deus é justo, né? E Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente decidir pela vida ou pela morte. Uma pessoa que não respeita o seu companheiro ou a sua companheira, que humilha, que fala palavras ofensivas, que não valoriza, né, que rejeita, essa pessoa já está semeando, né? Não é porque Deus é mau, porque Deus vai destruir. Deus é justo. Nós temos a liberdade, né, para decidir o que vamos semear na nossa vida. Então aqui provavelmente, se essa palavra alcançar alguém que está tendo uma prática errada no seu casamento, no seu ambiente de trabalho, com qualquer pessoa, com seu filho, com seus pais, espero que essa palavra desperte seu coração, faça você retomar sua consciência, sua responsabilidade, para a partir de hoje receber o perdão de Deus e mudar o seu comportamento. Mas se essa palavra alcançar uma pessoa que está sendo vítima de algum relacionamento abusivo, de algum chefe autoritário, ignorante, rude, mau, algum casamento destruído por ofensas, né? Por injustiças, palavras de injustiça, eu quero te dar essa palavra de conforto, para você se agarrar em Deus, na justiça de Deus, no amor de Deus, não é com as suas forças, uma palavra para você levantar o seu ânimo mesmo, levantar sua esperança, sua confiança em Deus. Não pense que Deus se esqueceu de você, que você está escondido, que você está longe do olhar de Deus. Não, Deus enxerga toda a humanidade. Deus vê tudo que acontece, enxerga o nosso interior, as nossas intenções. Então, use essa situação de sofrimento para se aproximar mais da fonte do amor, né? A verdadeira fonte do amor. Busque forças em Deus, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai fazer justiça na sua vida. As coisas vão se movimentar, né? As coisas vão mudar e a dinâmica, alguma coisa vai acontecer, né? O choro não dura para sempre, diz a palavra. Então, que a gente se agarre nisso, se agarre nessa promessa de Deus para a vida de cada um de nós. Espero que essa palavra te edifique, né? Levante a sua vida, levante seu ânimo, a sua fé em Deus. Eu quero te pedir novamente, curte esse vídeo para esse vídeo chegar para pessoas que precisam dessa palavra. Compartilha, se inscreve aqui no canal, caminha aqui comigo para a gente refletir sobre a Bíblia, refletir sobre a nossa vida. Precisamos tanto disso, né? Então é isso. Abraço e até o próximo vídeo.